e nem ficar fazendo vista grossa, porque eu quero que você vá para o céu comigo. Eu quero que você suba para o céu comigo. Porque tem gente que pega até aquele texto, a religião pura e imaculada é cuidar dos pobres e das viúvas e não se corromper com a corrupção desse mundo. Claro que é. Aí o pessoal fala, não, mas então toda religião leva a Deus. Mentira, a Bíblia diz que só tem dois caminhos. Uma religião leva a Deus e as outras é beco sem saída e leva para o inferno. Só tem uma religião que leva a Deus. É adorar Deus Pai e a Jesus Cristo. Eu não estou falando de falsa doutrina, não. De seguimento de tradição, de costume humano, não. Que eu não estou nem aí, eu nem sigo isso daí. Que eu não vou ser escravo de homens, não. Eu sou escravo de Cristo. Que eu não vou ficar adorando Davi Miranda, nem adorando Papa, nem adorando Edir Macedo, nem adorando Valdomiro. Esses caras é tudo pecador. Eu vou adorar o meu Criador que me criou, que é o meu Deus, que é tudo pra mim. E é só Ele, mais ninguém. Eu não vou adorar mais ninguém, nem homem, nem imagem, e nem idolatria de coisa de nada, nem de seu ninguém. Eu não quero saber. E as ovelhas aqui, amada, você também não vai ser idólatra, não. Você vai ser crente, um homem de Deus, uma grande mulher de Deus, vai ser cheio do Espírito Santo e nós vamos subir junto. Em nome do Senhor Jesus. Não é ficar em idolatria, não. Não é adorando o homem, dando glória para homem, não. Pode ser Maria, pode ser Pedro, pode ser Tiago, pode ser João, pode ser quem foi. Todos esses irmãos eram pecador e errou também. Até os profetas errou. Até os apóstolos errou. Nós não vamos adorar homem aqui, não. Nós vamos adorar Jesus e Deus Pai. E vamos seguir essa doutrina que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é os ensinamentos que levam a gente para o céu. A Bíblia é o único livro tido como a palavra de Deus. Não tem outro livro no mundo que é tido como os ensinamentos da palavra de Deus, que é como Deus vê, como Deus quer. Só a Bíblia. Então é só a Bíblia que nós vamos seguir. Se você quiser seguir outras coisas, eu não posso te obrigar a nada. E nem estou aqui para te obrigar. Estou aqui com amor, falando para você o caminho. Porque Jesus, ele diz que ele é o caminho. Maomé diz que ele não é, não. Nem Confúcio e nem os outros aí. Buda, nem Alá, nem nada. Jesus é o caminho. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo. Em outro texto vai dizer que Jesus, ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Então só Jesus pode interceder por você, não é Maria. Ai, Maria, eu me intercede aqui. Eu respeito, amém, irmã? Você pensa que você aprendeu assim, não estou te atacando, nem, entendeu? Querendo ver você mal, te acusando de nada. Só que não pode, não. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Ele fica triste. Se ele é o único, ele é o único. Se a Bíblia diz que ele é o único, ele é o único. Pode colocar no Google aí. Jesus, o único intercessor entre Deus e os homens. Aí você vai ver que vai aparecer o texto na Bíblia para você ler. Para você ver que a Bíblia está dizendo que ele é único. Se ele é único, então ele é único. Não é Maria, não é João, não é Pedro, não é o Papa, não é fulano, não é Bertano, não é o apóstolo, não é o pastor, não é o fulano de tal. É Jesus Cristo. Ele que é o Salvador aqui. Não deixa o diabo te enganar, não. Então você veja bem, o profeta Isaías falava do nascimento de Jesus, porque tem gente que fala, a Bíblia foi escrita por homens e tal, como é que eu vou acreditar, e bibibi. A própria Bíblia, ela se auto-identifica e ela se auto-afirma, para que nós venhamos crer nela. Porque agora eu vou ler um texto do profeta Isaías, já te li do nascimento de Jesus aqui, né? Você já viu aí, que foi em Lucas 2, né? Lucas capítulo 2, aí a gente veio do versículo 7 em diante. Então agora você vai ver no livro de Isaías, que é o profeta messiânico. Por que profeta messiânico, apóstolo Newton? Porque ele falava do Messias, da vinda de Jesus Cristo. E olha que incrível, Isaías viveu, na época dos seus dias, 750 anos antes do nascimento de Jesus. Então o profeta profetizou coisas que aconteceu 750 anos depois. Olha isso aí, do nascimento de Jesus. E assim, a arqueologia, os historiadores, os arqueólogos acharam e sabem que o profeta Isaías existe, que ele existiu. Então as provas estão aí, que o profeta Isaías existiu, inclusive que escreveu esse texto, escreveu esse livro, escreveu essas histórias aqui, do que aconteceu, que são fatos, não é história do cavalo da pata quebrada, não é história do Pinóquio, nem história da Chapeuzinho Vermelho, isso aqui é verdade, isso aqui. Então ele 750 anos antes de Jesus nascer, olha o que ele escreve, ó, em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro,
Deus forte, olha, Jesus é Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha aí, ó. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Olha isso. Então, em outro texto ainda diz, ele mesmo, que a virgem ia dar à luz. Ou seja, ela não ia ter relações sexuais para ser fecundada ali uma criança ali no seu ventre, para que ela viesse dar à luz, né? Então, é o que diz a palavra. Então ele já 750 anos está lá que o cara existiu e ele falou isso. 750 anos depois, a virgem Maria deu à luz e ela era virgem. O anjo apareceu para ela falou que ia nascer o Salvador, o Messias do ventre dela. E ela foi gerada ali pelo próprio poder de Deus. Olha isso. E ela era virgem, não teve relações. E aí nasceu a Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, concluindo a palavra que o profeta falou. Então a Bíblia ela já demonstra que era verdade. Porque Isaías existiu, o profeta Isaías, como eu existo, eu aqui. Como você existe, a você aí. Então se for atrás, a fulana existiu, a Bertana existiu, o apóstolo Newton existiu, ele existiu aqui, ó. Tá aqui, tem a certidão de nascimento dele, e bababá, e bibibi, ele aqui foi nessa data. A mesma coisa, o profeta Isaías. O profeta Isaías existiu. E ele falou sobre isso e está aqui o texto que está na palavra de Deus, que é o livro dele, o livro do profeta Isaías, que falou sobre Jesus. E 750 anos depois, Jesus nasceu. Então, às vezes, não fica afrontando o profeta, não. Presta atenção. Tem coisa que vai acontecer amanhã, tem coisa que vai acontecer alguns dias, tem coisa que acontece algumas semanas, tem coisa que acontece meses, tem coisa que demora alguns anos para acontecer. Mas quando o profeta fala, se cumpre. Mas é coisa de profeta. De profeta. Entende? Então é isso. Então aqui a própria Bíblia ela já cataloga ela como ela verdadeira. Porque se não tivesse, eu não sou um imbecil, um idiota. Se não tivesse achados de arqueologia, né? Se não tivesse documentos, provas, né? Que Jesus existiu, que a Bíblia é verdade, que isso é um fato, eu não ia viver só de oreada de fé, porque os outros estão falando, não. Tem gente que é assim. Com todo respeito, eu não quero ser grosseiro, nem mal educado, entende? Eu não quero ofender ninguém. Mas eu não iria acreditar se não tivesse provas que isso é real. Mas as provas estão aí. Inclusive a própria Bíblia ela já afirma ela. A Bíblia diz que quando Noé encostou a arca ela encostou lá no Monte Ararat. E tá no mesmo lugar lá. Já acharam a arca de Noé lá no Monte Ararat lá, na Turquia. No mesmo lugar que a Bíblia diz que a arca de Noé encostou, ia parar, tá lá até hoje. Os acharam, estão fazendo uns estudos para saber ali qual que eram os compartimentos e tudo tá lá. Eles acharam a arca de Noé. Então a Bíblia ela é verdade. A Bíblia ela é mais atualizada que o jornal de hoje. A Bíblia não diz que haveriam sinais, prodígios, maravilhas, que filho era matar pai, pai matar filho, que ia ter fome, ia ter praga, ia ter peste. Olha aí tudo acontecendo aí. Que o anticristo ia se levantar, ia ter uma marca na mão direita ou na testa, que aí a pessoa não ia poder comprar e comer. Quem colocar essa marca vai perder a salvação, já não tem mais jeito, vai queimar no inferno com o diabo. Olha como ele joga sujo, ele é mentiroso, ele sempre tá dando um jeitinho para poder enganar as pessoas e tirar do caminho de Deus. E eles já fizeram tipo uma tatuagenzinha, que é um estilo chamado luciferase, que é como se fosse um brilho de um vagalume, e ali vai ser colocado todos os seus dados ali. RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, vai ser tudo atualizado ali, inclusive as suas contas bancárias. Sem aquilo ali você não vai poder ir no mercado comprar comida, você não vai poder fazer transação no banco, sem nada, você vai ter que colocar isso na mão. E eles já estão estudando isso daí. E vai colocar onde, apóstolo Newton? Na mão direita ou na testa? Mas eles vão colocar na mão, tá falando que vai colocar na mão, na testa não falou ainda. Mas na mão direita eles já estão falando que é na mão direita que tem que pôr. Não é na esquerda não, tem que ser na mão direita. Pra quê? Pra cumprir o que a Bíblia diz, que é na mão direita, não é na esquerda não. Tá entendendo como é que é? Olha a palavra se cumprindo aí. Então Jesus ele tá voltando. A única coisa que falta Jesus voltar é o evangelho ser pregado a toda criatura.